Bom, galera, último culto da toca, pedi a Deus uma palavra, e Ele me deu. E tem por tema, um tema, quem sou eu? A busca pela identidade na adolescência. Só vou pedir, me arrumar uma garrafinha, ela está ali, ó. Sem garrafa não vai rolar. Por favor. Então, essa semana vai sair o filme do Homem-Aranha, né? Gente, só dei uma notícia, é assim mesmo. Vou nem perguntar quem vai ver, né? E eu gosto muito dos filmes da Marvel. Curto muito os filmes da Marvel, porque é muito legal mesmo. Só por isso. E assim, o que acontece? A última vez que eu fui ao cinema foi em 2019 para assistir Vingadores Ultimato. E eu me lembro da cena final do Homem de Ferro, né? O Tony Stark. Ele estava, como é que eu posso dizer? Enfrentando ali o Thanos e perdendo, todo mundo estava perdendo para o Thanos, né? E o Thanos pega lá da Capitã Marvel aquela luva. Hã? Manopla, é isso, exatamente isso. E ele fala uma frase ali, né? Eu sou inevitável. E dá o estalo, mas não acontece nada. Porque as pedras, é isso? Hã? As joias, lógico. Mas eu gosto, tá? Eu gosto. As joias do infinito não estavam lá. Não deu para matar todo mundo, né? Por quê? Estava na mão de quem? Tony Stark, Homem de Ferro. Aí você repara que nessa cena, você não tem o Tony Stark, ou melhor, o Homem de Ferro completo. O capacete já está quebrado, a máscara está quebrada, está todo arrebentado. E ele consegue segurar ali as joias por um tempo, né? As joias do infinito. E você vê o rosto dele. E eu fiz uma reflexão na época, porque Tony Stark, eu acompanho ele desde o Homem de Ferro 1, e ele é aquele cara egocêntrico, aquele cara cheio de marra, aquele cara, né, que se exibia, ostentava, mulherengo e tal, aquela coisa, né? E o Tony Stark era um homem que não tinha essa preocupação com algo maior do que ele, com um propósito acima dele. Era sempre o interesse dele, a fama dele, a empresa dele, as coisas dele. Só que na sequência dos filmes dos Vingadores, você percebe que chega lá no final, no último filme, ele fica meio que resistente. Pô, não vou ajudar, não vou, esse negócio não é pra mim, deu tudo errado na outra vez, o cara matou todo mundo, eu não quero mais resolver isso não. E de repente ele percebe que talvez realmente havia um propósito para ele para além dele, algo maior. Que ele não estava aqui nesse mundo à toa, ele tinha um propósito para cumprir. E o propósito dele era ser um herói. Então eu percebi que quando ele fala para o Thanos, aquela resposta que ele dá, qual é a resposta? I am Iron Man. O pessoal que já me conhece da toca sabe que eu falo inglês e outras... Eu falo português, inglês e línguas estranhas. Também. Né? Opa, agora não é momento. E aí o que acontece? Eu sou o Homem de Ferro. E ele estala. E aí ele salva a humanidade. Mas ele morre. Só que ele morreu sabendo quem era. O que é melhor? Morrer sabendo para o que você nasceu ou viver sem saber para o que você nasceu? A mesma crise de identidade você vê no Homem-Aranha, no primeiro filme dele. E ele vai aprendendo que a armadura não é o mais importante. Calma que eu não vou dar spoiler nenhum, que eu não vi nada. Só vi os filmes. Agora, esse último eu não vi ainda não. Mas ele morre no final. Brincadeira, irmão, brincadeira. Mas os 3 vão aparecer lá. Ele percebe que a armadura, ele não merecia armadura, então ele tinha que enfrentar o primeiro inimigo sem armadura, para ele perceber que ele realmente nasceu para aquilo ali. Tá, não vou ficar falando de herói aqui, eu só quero que você entenda
que às vezes a ficção pode nos dar uma grande lição, nos dar um grande ensinamento para a nossa realidade. Porque a vida não é a vida do Homem-Aranha, não é a vida do Vingador, esse negócio não existe. Né? Papai Noel também não. Aqui eu posso falar, né? Ih, frustrei alguém aqui, pelo amor de Deus. Né? Que a Laurinha não ouça isso, pelo amor de Deus. Laurinha, existe sim, tá bom? São Nicolau, tá? É crente, inclusive. É bom ensinar como é que é. Mas olha só. A busca pela identidade é uma busca constante do adolescente. Você está buscando o tempo inteiro saber quem você é. Por que você está aqui? O que você tem? Daqui a 10 anos, onde eu vou estar? Com quem eu vou estar? O que eu vou realizar? E existe uma dinâmica, um movimento da busca pela identidade com base em referências. Eu vou explicar para você. São 3. Alter-referência. Ego-referência. Tel-referência. O que é alter-referência? Alter, da palavra alteridade, a relação com o outro. Então, alter-referência é quando a sua identidade é determinada pelo outro. Ego-referência é quando sua identidade é determinada por você mesmo. E tel-referência, ou Cristo-referência, é quando a sua identidade ela é determinada por Deus, por Jesus Cristo. Agora, quando a minha identidade, o meu eu, é determinado pelo outro, eu estou debaixo de uma tirania, a tirania do outro. O outro diz quem eu tenho que ser. E muitos de vocês estão sendo o que os outros querem que vocês sejam. Muitos de vocês, para poder se adequar, pertencer a um grupo, vocês estão abrindo mão da identidade de vocês. Vocês estão sendo uma outra coisa para ser aceito, para ser incluído. Muitos de vocês ouvem dos pais, tem que ser isso, tem que ser aquilo, tem que ser militar, tem que ser médico. E você fica crescendo assim, eu tenho que ser isso. Mas você não pode perguntar se você quer. Eu não quero criar um conflito entre você e seu pai, porque você e seu pai já têm conflito o suficiente. Mas é para você pensar, porque pode ser que lá na frente os seus pais já vão perder um pouquinho essa autoridade sobre você. Não é que perdem de todo, mas perdem um pouquinho, porque você vai alcançando mais liberdade com o passar dos anos, autonomia. E talvez você descubra que você não quer ser essa coisa que o teu pai quer que você seja. Quando eu era criança, o meu pai dizia que eu seria um jogador de futebol. E eu era bom de bola. Era. Aos 11 anos eu jogava. Vou falar isso? Está gravando, né? Jogava na escolinha do Vasco. Verdade, com 11 anos sofri um acidente, quase operei o joelho. O doutor Alexandre Campeiro me atendeu e me indicou uma ressonância magnética. Meu pai não tinha dinheiro, a escolinha não tinha dinheiro, e eu fiquei 3 meses sem andar. Não conseguia levantar assim a perna. Um dia eu estava sentado com 11 anos de idade e falei para Deus, Senhor, o Senhor não curou Bartimeu? O Senhor não curou tanta gente lá na Bíblia? Por que o Senhor não pode me curar agora? Me cura aí, Jesus. Aí eu levantei a perna, e a perna levantou. Porque Jesus cura, amém? Ele me curou. Eu quero liberar uma palavra para você que está doente. Mesmo Jesus que me curou, pode curar você nessa noite. Recebe aí. Fique livre dessa doença, dessa enfermidade, em nome de Jesus. Nosso Deus cura. Mas aí depois de 11 anos eu fui parando de jogar futebol. E fui me descobrindo na música. Até que hoje eu me descobri a minha vocação. Eu fui chamado para pregar o Evangelho. Para servir a igreja de Deus. Eu sei meu lugar no corpo. Eu sei para o que eu nasci e para o que eu fui chamado. E você está crescendo, cara. E talvez na adolescência você não quer mais ser o que os seus pais querem que você seja. Você quer ser o que você quer ser. Você quer ser você, do seu jeito. Só que ninguém é isento de influência.
A cultura está te influenciando, a rede social está te influenciando, o youtuber está te influenciando, a atriz, a cantora pop, a galerinha do K-pop, BTS, que significa alguma coisa que eu não sei. Tentei falar aqui alguma coisa, mas não veio. Mas eu ouvi, cara, e é bom o som deles. Né, Aisha? Mas voltando aqui, expus a menina, perdão, ela não curte não, tá? Ela curte César Menotti e Fabiano. Vamos lá. Ego referência, você determina a sua identidade. Eu quero ser o que eu quiser, mas você não é o que você quiser. Você é o que o político diz que você tem que ser. O ator, o influenciador digital. Mas você realmente, no fim das contas, escolhe. Porque você já cresceu, você já não tem mais 12, 11 anos. Você tem 16 anos, tem 17, 18 anos. Mas aí, quando você faz isso, você troca de tirania. Você troca a tirania do outro pela tirania do eu. E muitos de vocês estão aprisionados a ser uma coisa que Deus não chamou vocês para ser. Então, pessoas que são o que os outros querem que elas sejam, ou pessoas que são o que querem ser, não são autênticas, não são verdadeiras, não são de verdade. São imagem. São um holograma. Já viu um holograma? Quem viu Vingadores sabe o que é um holograma, né? O cara está falando comigo, o cara morreu e está falando com todo mundo. Morreu, é holograma. Você não toca, não existe. É só imagem. Muitas pessoas nessa geração estão reduzidas a uma imagem. A uma imagem publicada na rede social. Um story, uma publicação. Não tem verdade, não tem profundidade. Aonde que eu encontro o meu eu verdadeiro? Aí que está o ponto. E eu quero caminhar aqui com você. É na tel-referência, ou na Cristo-referência. É quando Deus determina quem você é. É quando você ouve Deus dizer, você é isso. Aí você fala, eu sou isso. Aí sim, você é verdadeiramente você. Então a sua identidade, ela é encontrada no momento em que você abandona a sua identidade nesse mundo e fala, Deus, aonde está Jesus? Eu quero encontrar nele a minha identidade, quem eu sou, porque eu só sou de verdade em Jesus. Agora vamos lá, tem um probleminha aí, porque a psicologia, ela é muito importante para a humanidade, é uma ciência. E ela fala sobre o adolescente, sobre a fase. Eu não tenho muito tempo para falar um pouquinho disso, mas eu queria só levantar uma bola, assim, para a gente poder pensar. O que a psicologia diz sobre quem é você, adolescente? Vamos lá, rapidinho. Adolescente é uma pessoa humana que está transitando da infância para a vida adulta, numa fase marcada pela puberdade e pela busca por independência e autonomia. O adolescente está deixando de ser criança e está caminhando para ser adulto. E a marca dessa transição é a puberdade, é a maturação sexual. Você começa a ver que o teu corpo está sendo transformado. As meninas, o ovário, os meninos, o testículo. As meninas, o seio começa a dar um... Os meninos percebem que tem um pelinho. E que agora não tomar banho começa a dar um problema. Porque dá cheiro. A minha geração não raspa, mas a geração de vocês é tudo lisinho, né? Não vamos nem debater esse assunto, tá bom? Quem quiser raspar, cada corpo é seu, faz o que quiser com a sua vida. Mas os meninos estão mudando a qualidade da voz. Ele falava, e aí, beleza, tranquilo? Ele vai estar falando, e aí, beleza, mano? E aí, beleza? Sandin, cara, meu Deus do céu, Sandin entrou na pandemia. Uma coisa, um ser humano, pequeno, franzino, voz baixa. A gente fazia molécula, falando, lembrando aqui, a molécula vai ter quinta-feira agora online, beleza? Quem quiser participar, participa, é muito bom, cara. Com a galera aí, Vitão, Gabi, só teólogo, assim, meu irmão, meu irmão, caraca, meu irmão, Harvard Gospel, é tremendo demais. Mateus Felipe, então, é profeta dos séculos, vai estar dando aula. É muito bom, é muito bom. Antigamente tinha molécula, antes da pandemia,
E aí sempre rolava o quê? Uma reunião, oração, palavra, e daqui a pouco, pizza. Olha que coisa boa. E aí quando a gente comia uma pizza, cara, uma vez no grupo lá com mais de 100 adolescentes, o Sandrinho botou um áudio assim. Ai, comi 5 pedacinhos, fiquei felizão. Isso antes da pandemia. Depois da pandemia, encontrei com ele aí no negócio ali do sorvete aí, daqui a pouco. E aí, beleza, Márcio? Grandão, cara. Maior que eu. Falei, que isso? É por quê? Porque o adolescente está crescendo, cara. A voz muda. O corpo muda. E o adolescente começa a perceber também que há um desenvolvimento na sua sexualidade. Ele começa a perceber que ele é um ser sexual. Ele é um ser que deseja e que desperta desejo. Nessa fase de mudanças, também tem uma questão cerebral muito forte, que é o lobo frontal, que é uma região do cérebro responsável pela tomada de decisões. Só que ele está muito defasado em comparação, em relação ao sistema emocional, sistema límbico emocional. Então há um lado emocional no cérebro, um lado racional, mas esse lado racional ainda não está pronto. O que faz com que o adolescente haja muito mais pelo impulso, pela emoção, do que pela razão. O adolescente, ele tem comportamento de riscos, ele tem um turbilhão de emoções, e ele toma decisões na vida importantes com base na emoção. Ele namora alguém porque ele se impressionou, se encantou, ouviu 2 palavrinhas, ou ela ouviu 2 palavrinhas, é o amor da minha vida forever. Uma semana terminou. Mãe, estou cortando meu pulso porque ele me largou. Fala que não é assim. Tudo mais intenso, tudo mais emocionalmente mais profundo, pouca razão, pouca capacidade de raciocinar. Calma aí, peraí, não é assim. E daí, o adolescente também, ele está começando a criar o senso crítico. Ele já não é aquele cara aquela criança que ouve o pai dizer as coisas, ele, tá bom. Os pais também não deixam ele ser tão dependente. Começa a falar para ele, arruma seu quarto aí, cara. Mãe, tu arrumava meu quarto todo dia. Não arrumo mais não, arruma você agora. Quem arrumou o quarto hoje? Levanta a mão. Tudo mentiroso. Cadê a plaquinha? Levanta. Quem arrumou o quarto levanta a plaquinha, sim. Olha aí. Algumas pessoas verdadeiras. E tudo a bando de falso. Mentira. Ó, você que está vendo na rede aí, ó. Tá nada. Tá bom, pode baixar, tá bom. Você arrumou sim. Tá arrumadinho seu quarto, tá arrumadinho. Valeu. Até pintou, né? Tá bom. Adolescente, ele não consegue equilibrar razão e emoção, por isso que ele cede muito fácil a tentações, por isso que ele quer fumar, por isso que ele é viciado em tabaco, em cigarro, nicotina, por isso que ele é viciado em pornografia, por isso que ele faz sexo sem proteção e sem um vínculo matrimonial, sem responsabilidade. Ele quer liberdade, mas não quer responsabilidade. Ele bebe, ele dirige alcoolizado. Conheci um menino de 19 anos que estudou comigo no Senai CETIC, que de repente, bêbado, saiu de uma chopada, pegou o carro, bateu, morreu. 19 anos. É assim que funciona. Tá, a psicologia traz tanta coisa importante, percebeu quanta coisa que traz? Informações sobre o cérebro, sobre o corpo. Esse é você. Esse é você em fase de crescimento, em fase de desenvolvimento humano. Agora, presta atenção. Deus fez você para um propósito muito além. Você pode ter crises, e você tem. Você pode ter tentações que você não vence, e você tem. Você pode ter uma dificuldade de ter diálogo com a sua mãe, com o seu pai. Você pode ter uma dificuldade para focar nos estudos porque você está viciado em rede social. Você pode ter muitas fraquezas e debilidades e incapacidades, mas entenda, há uma outra vertente, há um outro conhecimento, que também é produzido por Deus, que tem a ver com quem você é,
e que pode transformar você a cada dia num adolescente cada vez mais humano, cada vez mais parecido com aquele que é perfeito. E para você conhecer esse potencial aonde você pode chegar como ser humano, você precisa conhecer aquele que é o ser humano excelente, Jesus Cristo. E eu quero apresentar nos próximos 5 minutos quem é Jesus Cristo, porque você, talvez esse turbilhão de emoções, esse turbilhão de incapacidade de tomar decisões importantes com racionalidade, talvez você é essa pessoa que está aí o tempo inteiro vivendo em função da opinião alheia, buscando aceitação, buscando visibilidade, buscando saciar desejo. Você muitas vezes é escravo dos desejos, você anda segundo a emoção que brota, mas Jesus, Ele pode ser uma referência transformadora na sua história. Deixa eu falar aqui quem é Jesus. Abra a sua Bíblia comigo, em Mateus capítulo 16, versículo 13. Você pensou que eu não ia pregar com a Bíblia, né? Vingadores, psicologia. Daqui a pouco eu ia falar de filosofia, vai falar de samba. Vamos embora. Não é assim não, irmão. A palavra de Deus que está aqui no centro dessa reflexão. Mateus 16. Olha o que o texto diz. Jesus encontra com os discípulos. E ele vai falar com os discípulos assim: indo Jesus para a região de Cesareia, de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Pedro vai dizer, inspirado pelo Pai, que Jesus é o Filho de Deus e é o Cristo. Pensa comigo aqui rapidinho. Quem é Jesus Cristo? Filho de Deus. Portanto, ele é alguém que tem a mesma natureza de Deus. E se ele é filho, significa que ele tem um pai. E se Deus Pai é eterno, esse filho também é eterno. Esse filho foi gerado eternamente. Ele não tem início, ele não tem fim. Jesus é aquele que era, que é e que sempre será. Jesus é o eterno Deus. Então ele é plenamente Deus. E se ele é filho, e esse pai tem uma relação de amor, então ele também é eternamente amado. A palavra vai dizer, abra comigo aí, em Lucas capítulo 3, versículo 21, vai dizer assim: ao ser todo o povo batizado, Jesus também foi batizado. E aconteceu que, enquanto ele orava, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e do céu veio uma voz que dizia: você é o meu filho amado, em quem me agrado. Quem determinou a identidade de Jesus, sabe quem foi? Quem foi? Deus. Quem disse quem Jesus é? Foi Deus. Lá no começo. Aqui começa o ministério de Jesus. E Deus participa de todos os começos da história. Ele estava lá no princípio, com o seu Espírito pairando sobre as águas, antes de começar toda a criação. E ele está agora, como forma de pomba sobre o Cristo, sobre Jesus.
E o Pai dá testemunho. Veja a Bíblia apresentando quem Deus é de uma maneira que ninguém mais pode entender, a não ser quem recebeu a revelação do Espírito. Deus é um ser, mas 3 personalidades. Ele é o Pai, Ele é o Filho, Ele é o Espírito Santo. Uma mesma essência, mas 3 pessoas. Um não é maior do que o outro, um não é mais Deus que o outro. Não são 3 deuses, é um Deus, com 3 personalidades. E o Filho está sendo batizado para iniciar o ministério. O Pai dá testemunho de quem Ele é. O Espírito pousa sobre Ele para que todos vejam quem Ele é. Ele é o Filho de Deus. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, o único Filho veio porque o amor do Pai transbordou. E o amor do Pai transbordou por você, pecador. Por você que tem crise. Por você que está infeliz, depressivo e ansioso. Por você que está pensando em desistir da vida. Sabe por que Jesus veio? Porque o Pai amou você. Porque o amor de Deus transbordou. Mas a Bíblia diz que Jesus também é o Filho do homem. Vários textos falam que Jesus é o Filho do homem. Portanto, Ele é plenamente humano também. Ele é plenamente Deus, plenamente homem. Se Ele é plenamente homem, Ele conhece a sua fraqueza, Ele conhece a sua tentação, Ele conhece a sua incapacidade, Ele conhece a tua dor, Ele sabe o que é ser traído, Ele sabe o que é ser frustrado, Ele sabe o que é ser abandonado, Ele sabe perder com dignidade. E Ele diz: eu quero participar do dilema, do sofrimento que você está passando. Eu quero sofrer e chorar com você. Talvez você está aqui e foi abandonado na infância, talvez você está aqui e viu o divórcio dos seus pais na infância, ou agora na adolescência, talvez o seu mundo está abalado, mas Jesus é aquele que está junto com aqueles que entregam a vida para Ele, e fala assim: Jesus, vem comigo, me ajuda, eu não posso sozinho. Ele fica com você, Ele é plenamente humano, Ele pode sofrer com você e viver ao seu lado. Jesus também é o Cristo, Ele é o Filho de Deus, Ele é o Cristo. O Cristo é uma palavra que tem no aramaico, no hebraico, Machia, significa Messias, o ungido. Jesus é o ungido. Ungido para quê? Para uma missão. Porque Ele sabe quem Ele é, Ele sabe o que tem que fazer. E esse ungido, Ele tem que reunir nele os 3 ofícios principais: profeta, sacerdote e rei. É por isso que a minha música tem: Jesus é o profeta que clama, é chegado o reino de Deus. Jesus é o sacerdote, quem seu sangue nos comprou para Deus. Jesus é o Rei da glória. Por quê? Porque Ele é o Cristo, Ele é o Messias, Ele é ungido. Porque Ele é profeta, Ele denuncia o pecado, Ele faz milagres, Ele confronta os religiosos, Ele proclama a verdade de Deus, Ele conhece o interior do homem. Porque Ele é sacerdote, Ele oferece o sacrifício da salvação, do perdão dos pecados, mas Ele também é o sacrifício. Ele leva a oferta para Deus para sacrificar, mas Ele também é a oferta. Ele que morre no nosso lugar, Ele que faz a mediação, a intercessão entre nós e Deus. Porque Ele é rei. Após ressuscitar, Ele assume o trono, Ele diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide fazer discípulos de todas as nações. Esse é Jesus. E agora, eu termino nesse momento, pegando esse Jesus que você talvez não conhecia tanto nessa noite, mostrando qual é a identidade dele, quem ele é Filho amado, Ele é Cristo, Ele é Salvador, Ele morreu na cruz por nós, Ele ressuscitou, Ele se tornou o Senhor da glória. Esse Cristo, Ele chama você para uma vida com Ele. Ele chama você para uma união com Ele. Se você crê em Jesus como o seu Salvador nessa noite, se você reconhecer que aquele sacrifício no Calvário, há 2000 anos atrás, 2021 anos atrás, foi por causa dos seus pecados, da sua vida, como o pastor falou aqui no começo do culto, Ele morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver a vida dele. O Filho de Deus se tornou
um bandido, um criminoso, para que os criminosos, bandidos, pecadores se tornassem filhos. A esperança para você. As coisas começam a mudar quando a identidade de Jesus se conecta com a sua identidade. E é isso que eu gostaria que você vivesse hoje. Para terminar, o último texto, Colossenses 3, versículo 1. Colossenses capítulo 3, versículo 1. E a palavra vai dizer para nós o seguinte: espera aí. Está ali o texto? Vai mais rápido, né? Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, aqueles que creem em Jesus, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. É onde Ele está, Ele é o Rei. Continua. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram. Presta atenção. Quem recebe Jesus morre. Perde a própria identidade. E agora a sua vida, a sua identidade, quem você é e para o que você nasceu, está escondida com Cristo em Deus. Você quer descobrir quem você é e para o que você nasceu? Você vai encontrar, não nesse mundo, não nas coisas dessa vida, não nas relações humanas dessa terra, mas em Cristo. E Ele está escondido em Deus. E é lá que você deve viver. Vamos ficar em pé? Eu quero trazer aqui para você 3 convites do amor de Deus. Primeira coisa, talvez você nunca ouviu falar sobre Jesus dessa forma. Caramba, Ele é Deus e homem? Ele é Deus e homem. Caramba, Ele é filho de Deus, né? O amor de Deus se revela em quem Ele é e o que Ele fez. É verdade, é isso aí. Caramba, Ele é o Cristo. Então Cristo não é apelido, não é sobrenome, não. É o título dele. É a ocupação dele. Jesus é o Cristo, o ungido. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, para anunciar liberdade aos cativos e anunciar o ano aceitável do Senhor. O ungido leu essa palavra lá em Nazaré e fechou e falou: acabou de se cumprir agora esse texto. E as pessoas rejeitaram Ele. Mas eu quero convidar você a receber esse Deus que também é homem, esse Deus que está lá no céu, mas também está do seu lado, tão perto. Talvez você está pensando assim: cara, Mike, você não sabe minha vida, você não sabe o que eu já fiz. Eu já fui talarico profissional. Tinha até carteirinha de trabalho, CLT. Nossa, mas a tua boca é tão linda, tão cheirosa. Ele vacilou com você, né? Madison, eu sou ministro da defesa da Deep Web. Eu tenho a senha do universo imortal, do esgoto da internet. Madison, eita, olha aí, olha o mistério aí. Começa a bater começa a tocar nas coisas, começa a dar um negócio. Madison, eu já dei tapa na cara da minha mãe. Já xinguei ela de um monte de coisa, prostituta. Mas esse ódio no meu coração pelo meu pai, ninguém vai tirar.
falar uma coisa, presta atenção. Você não nasceu para ser esse tipo de ser humano. Você não nasceu para ser escravo dos seus desejos. Você nasceu segundo o propósito soberano de Deus. Ele criou você. Você é criatura dele. E ele fez você a imagem dele. Você tem a imagem de Deus, mesmo que você o rejeite. E ele chama você nessa noite para viver uma vida de fato e para ser quem Deus quer que você seja. E ele fala para você: eu tenho para você uma nova identidade, porque a palavra de Deus diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram. Não importa o que você fez, não importa o que você viveu, não importa o que fizeram com você, não importa o quanto de dor você sentiu, a cura para você essa noite, a vida para você. Deus ama você e Ele fala para você: eu quero ter você como meu filho, minha filha. Há um amor para você, um amor que encobre uma multidão de pecados. Há um amor sobrenatural.